Ok, estamos gravando então a aula do terceiro período de administração da nova faculdade. Hoje o nosso tema vai ser aprendizagem organizacional. Meu nome é Juliano Ferraz e nós vamos dar continuidade à disciplina de teoria contemporânea da administração. Sendo assim, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e logo após a aula eu compartilho no Google Sala de Aula para que vocês tenham acesso ao material. Não coloquei lá ainda, mas assim quando terminar, junto com o link do vídeo, eu coloco para vocês também a apresentação, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Vou projetar para vocês o PowerPoint para que nós tenhamos, então, uma visualização daquilo que eu quero passar na aula de hoje. Ok, nosso tema, então, é aprendizagem organizacional. Na última matéria, ou na última aula que nós tivemos, nós vimos uma questão de aprendizagem contínua, né? Que o profissional ele precisa ter uma aprendizagem contínua que, na verdade, nós nunca podemos parar de estudar, porque senão a atualização vem e acaba que nós não estamos atualizados e automaticamente, então, perdemos espaço no mercado de trabalho. Dessa maneira, essa questão de aprendizagem organizacional é muito importante, não somente para você enquanto profissional, mas a própria empresa ela tem a necessidade de ter uma aprendizagem. E muitas empresas chamam essa aprendizagem organizacional de universidade corporativa. Então, nós vemos muitas organizações treinando seus funcionários, e isso é muito importante, esse treinamento dos funcionários. Mas, além do treinamento, é necessário que se tenha também uma evolução salarial, porque senão essa empresa ela acaba sendo uma empresa como se fosse uma empresa escola, né? Uma empresa no qual só vai formar esse profissional e a partir do momento que ele se formar, esse profissional, naturalmente, ele vai ter ali uma ascensão, uma oportunidade no mercado de trabalho e vai acabar saindo. Então, a intenção realmente das empresas é treinar os funcionários, mas, além do treinamento, também vir com essa questão salarial para que ele possa se manter, né, dentro dessa própria organização. Eu já trabalhei numa empresa muito grande, foi bem no início de carreira, estava até iniciando a faculdade de administração, e essa empresa era uma empresa grande, uma empresa de contact center, e ali dava para fazer carreira. Mas o interessante é que aquela empresa ela tinha muitos treinamentos para o profissional, para o supervisor, para o coordenador, ela investia muito nessa capacitação, porém o salário não acompanhava. Então, a partir do momento que você fazia os treinamentos para supervisão, você já era um profissional altamente qualificado para atuar dentro do mercado de trabalho para ganhar basicamente o dobro daquilo que aquela empresa, né, oferecia. Então, acabava que muitos profissionais elas saíam porque a empresa não conseguia manter um salário atrativo. E aí, ou seja, o turnover ele era um índice que era muito alto. Então, a rotatividade desse profissional. Então, isso faz com que a empresa perca dinheiro, porque ela treina o funcionário, quando o funcionário está bem, ele vai e sai porque a empresa não conseguiu manter esse funcionário devido ao seu cargo, né, o seu salário. Então, isso é algo que a gente precisa analisar, não somente treinar, quanto também essa questão salarial é muito importante dentro das organizações. Alguém já passou por alguma situação dessa? De participar de alguma empresa onde foi treinado, mas que em determinado momento o salário não acompanhou e você resolveu sair em função disso? Você teve isso já? Não, ninguém? Eu não. Eu posso não falar um caso meu, mas um caso do meu tio. Ele é até formado em ciência da computação, nessa área de tecnologia mesmo. E ele trabalhava numa empresa, se não me engano, era até na Oi, na área de TI mesmo. E assim, ele começou a fazer pós-graduação e percebeu que a empresa não acompanhou o desenvolvimento dele, aí ele saiu.
Hoje ele trabalha em uma empresa muito melhor, ganha muito mais, assim, exercendo exatamente o que ele foi, vamos dizer assim, treinado para isso, entendeu? Sim, sim, muito legal. Então, isso acontece demais, pessoal. Acontece de uma maneira até muito mais frequente do que a gente imagina. Porque, afinal de contas, nós nos especializamos para poder atuar na área. E também para, obviamente, ganhar mais, né? Ninguém está estudando. Vocês que estão fazendo curso de administração, vocês almejam o salário de administrador. E aí, não sei nem o que, que você imagina que um administrador ganha. O que, que você acha que ele ganha? Quanto que você acha que o administrador ganha, hein, pessoal? Uns 100 mil reais. Quanto? 100? 100? Não, 100 você chutou muito alto. Quem Não, dera. 5, 10 mil. É, dependendo da função que você tiver, realmente dá para poder tirar isso tranquilamente. É bem de acordo com a área que você escolhe, com a empresa que você participa e também da sua formação, né? Isso conta demais. Mas enfim, vamos voltar no nosso slide. Então, dentro da introdução, se tratando de aprendizagem organizacional, a gente vai falar que o cenário atual é competitivo, de fato é, né? Então, a gente sempre tem essas questões dessa competitividade acirrada no mercado de trabalho, aquele profissional que ele não está disposto a aprender novas habilidades, ele acaba ficando de lado ali da organização, né? Então, eu não consigo colocar um padrão relacionado à gestão aplicada a uma determinada equipe, porque cada pessoa é diferente, eu preciso atuar, né, de uma maneira também diferenciada a cada uma delas. A gente sempre tem que lembrar de uma coisa: não é a empresa que adapta ao funcionário, é o funcionário que se adapta à empresa. É claro que a cultura organizacional que aquela empresa tem, ela é também alterada de acordo com os profissionais que ali estão, né? Mas é uma questão que você, enquanto funcionário, vai buscar empresas que te representam, né? Essa é a melhor das opções. Eu sei que muitas vezes a gente tem necessidades específicas de trabalhar e às vezes a gente não consegue emprego na empresa que nós gostaríamos. A gente acaba trabalhando numa empresa, né, somente por salário. Mas esse não é o ideal. O ideal é que você busque uma empresa que se pareça com você, né? Uma empresa que tenha os objetivos que você também tem, né? Respeitando as devidas proporções. Também a gente está falando sobre mudança e inovação, que deixou de ser algo de moda, né, para se tornar uma questão de sobrevivência. Quem não inova acaba ficando para trás. Então não é que essa pessoa, não é que essa empresa ela anda para trás, é que ela estagna, ela para. Quando ela para, as outras empresas estão avançando, então acaba que ela fica desatualizada. Então esse é um aspecto que quem não busca essa inovação tem grandes problemas de se manter no mercado. Isso, pessoal, a inovação de uma maneira bem ampla e geral. Falo de tecnologia, eu falo de maneiras de gerir as pessoas, eu falo da maneira de contratação, eu falo, assim, diversas maneiras que nós podemos, então, ter essa ascensão, essa inovação aí que nós estamos falando aqui no slide, tá? Quando a gente continua aqui na nossa explicação, a gente tem uma questão sobre a atuação das forças competitivas sobre a empresa. Então, aqui tem uma pergunta: como obter vantagem competitiva sustentável? Quando a gente fala de sustentável, pessoal, a gente está falando de uma empresa que ela não tem a necessidade, ou, aliás, que ela consegue se sustentar plenamente nas suas atividades. Quando a gente fala de administração sustentável ou gestão sustentável, a sustentabilidade ela sempre permeia em três níveis. Não sei se vocês já conhecem, mas uma parte econômica, numa parte ecológica e uma parte também ecológica, financeira e social. Ou seja, então eu tenho três pilares que a sustentabilidade permeia. Dentro disso, eu vou então ver se essa empresa ela tem competitividade sustentável, se ela consegue ter uma saúde financeira interessante, se
se ela respeita o meio ambiente, ou tem algum tipo de programa sobre isso, e que a sociedade reconhece ela como sustentável. E aí, quando a gente fala sobre essa vantagem competitiva, isso está muito vinculado também ao conhecimento. Por que do conhecimento? Porque nós sabemos que hoje informação gera poder, né? Quem tem informação consegue ter diferenciação entre as outras empresas, entre outros profissionais. Então, nada mais é do que a sua formação acadêmica informações que você recebe, que são processadas, que são transformadas em conhecimento e que são aplicadas de uma maneira direta, né, na sua atuação aí como administrador, como gestor. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala que é o principal ativo das empresas. Então, uma empresa, ela é reconhecida pelo aquilo que ela tem, sem dúvida nenhuma, mas ela também é reconhecida pelo capital intelectual que ela possui, né? Os pilares da sustentabilidade, está perguntando aqui no chat, econômico, financeiro e social, tá? Voltando, então, falando sobre o conhecimento, a gente vai ver, então, que é o principal ativo das empresas. Por que eu posso te falar isso, que o conhecimento é o principal ativo? Quando a gente fala sobre conhecimento, pessoal, a gente remete a pessoas, obviamente, mas não somente pessoas, como também as habilidades que foram adquiridas ao longo do tempo daquela organização. Então, se a gente for colocar, por exemplo, a Microsoft, uma empresa de software, né, que é bem conhecida, quando a gente fala de Microsoft, o valor da Microsoft ele não é somente os prédios no qual ela possui. Ela não é somente também os computadores ou tecnologia que ela tem, mas ela é também muito relacionado à marca que foi vinculada ao conhecimento gerado, ou seja, as tecnologias desenvolvidas pela Microsoft. Assim, as empresas de tecnologia falam muito a respeito dessa parte, né, de conhecimento. Isso é tão interessante que você pode contribuir, através do seu conhecimento, com projetos que estão sendo discutidos no mundo todo. Então, existe já algumas plataformas aí digitais onde existe ali problemas, ok? Que a organização tem, e esses problemas que a organização tem, às vezes ela compartilha nessa plataforma, e aquelas pessoas que conseguem dar uma, uma solução, né, acadêmica para aquele tipo de problema, ele acaba tendo, então, um reconhecimento financeiro bem interessante. Então, isso hoje já acontece, já praticado dentro dessas grandes organizações. Eu estou aqui com uma garrafa de Coca-Cola, aqui próximo de mim, e estou lembrando de uma situação que aconteceu recentemente com a Coca-Cola. Não é tão recente, deve ter uns 4, 5 anos. Eles fizeram uma campanha, isso foi divulgado na internet, de que a pessoa que conseguisse desenvolver alguma coisa que adoçasse a Coca-Cola e que não tivesse aquele gosto de adoçante, né? Ou seja, porque a Coca-Cola, não sei se vocês sabem, mas ela tem perdido o mercado em função dessa nova roupagem fitness que as pessoas têm tido, né? Preocupação com a saúde, essas coisas todas. Então, acaba que as pessoas que bebem Coca-Cola já diminuíram bastante, apesar de que tem um público bem forte relacionado a isso. Mas aí, uma coisa que a gente sempre discutiu é que a Coca-Cola, teoricamente com açúcar, né, aquela fórmula antiga, ela teoricamente era insubstituível. A gente falava, nossa, quando a gente pega uma Coca-Cola Light ou uma Coca-Cola Zero, não tem o mesmo sabor que uma Coca-Cola normal. E os apreciadores da Coca-Cola sempre discutiam isso e falavam a respeito disso. Mas recentemente surgiu agora uma Coca-Cola sem açúcar, né? Ela tem um rótulo preto, junto com aqui a cor original dela, que é vermelha, e que aproximou, né? Mas eu não sou o amante de Coca-Cola, assim, para te falar de uma maneira categórica, mas que se você né, comprar e tomar, você não vai sentir aquele gosto tão diferente do qual você sentia quando era aquela Coca-Cola Light ou aquela Coca-Cola de outras fórmulas passadas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de tecnologias
que foram desenvolvidas para sanar um determinado problema na organização. E isso é muito importante. Isso é algo que é fundamental para que as empresas conheçam a sua... conheçam aquilo, onde que elas querem chegar, né? Qual que é qual que são os objetivos, qual que é aquele ativo que, se tratando de conhecimento, ela consegue adquirir, por exemplo, uma fórmula nova de um produto novo, enfim, de inovações que se conseguem ter mediante ao conhecimento que essas pessoas têm. Então, isso fala muito a respeito do conhecimento que a empresa possui, ou aquilo que ela dispõe dos seus próprios funcionários. Portanto, pessoal, conhecimento é algo importantíssimo para as organizações, tá? E aí, ainda a gente falando sobre essa questão de conhecimento, a gente tem aqui, olha, uma organização que consiga exercer uma boa gestão sobre o conhecimento que detém e que possui mecanismos adequados para a sua captura e recuperação, consegue alcançar melhor a otimização e coordenação de seus processos. Aí a gente tem aqui, ó, comum ação, né, comunicação. A comunicação, ela é extraída, né, se a gente dividir a palavra, é algo que é uma ação comum, né, algo comum de fazer. Mas eu quero chamar a atenção para esse conceito que está sendo colocado aqui no seu slide, que a organização que conseguir ter esse conhecimento, e não só conhecimento, ter essa questão de captura e recuperação, ela vai ter melhor otimização e coordenação dos seus processos. O que isso significa, pessoal? Hoje se fala muito de um termo chamado gestão do conhecimento e da informação. Na verdade, esse tema não é tão novo assim. Eu me formei em administração em 2008 e o tema da minha monografia foi justamente esse, a gestão do conhecimento e da informação. Naquela época já se falava muito sobre isso e hoje, sim, o assunto continua bem veemente. E quando a gente fala sobre essa questão do conhecimento, né, da informação, a gente está dizendo sobre maneiras que a empresa consegue captar informação, mas não somente captar, disponibilizar. Aí a gente pergunta, aí eu te pergunto, na verdade, como que você consegue captar conhecimento das pessoas, você sendo empresa? Como que você consegue, então, disseminar o conhecimento na sua organização? E como que você consegue, então, pegar esse conhecimento e depois deixar disponível para os seus funcionários, não somente esses que trabalham hoje, mas aqueles também que vão desempenhar um papel, de repente, amanhã ou depois na sua empresa. Vocês têm uma ideia de como que isso funciona? Vocês imaginam como é que isso pode acontecer? Pode participar. Professor, seria no sentido de capacitar o funcionário, igual na empresa que eu trabalhava, eles tinham, eles davam porcentagem de bolsas em faculdade, tinha parceria com a Pitágoras, seria nesse sentido? Mas aí, dava tudo isso para a pessoa que contribuía ou isso era de uma maneira geral? Maneira geral, principalmente o pessoal do administrativo, que tinha mais curso técnico, eles tinham uma parceria com a Faculdade Pitágoras, onde o funcionário da empresa tinha uma porcentagem de bolsa na faculdade. E aí a Entendi. empresa incentivava o funcionário a fazer um curso superior. Agora, eu não Entendi. sei se encaixa nesse sentido, né? Não, isso são incentivos que a própria organização ela dá para o funcionário, né, se desenvolver. Nesse caso específico que você está falando, eu falo que eu conheço, existe esses tipos de convênio, né, com as faculdades junto às empresas, porque a faculdade ganha com isso, né, pegando os funcionários da própria empresa, e os funcionários também, de uma certa maneira, beneficiados com esse tipo de desconto. Mas ainda não seria isso não, mas foi boa a sua participação. Vocês imaginam como que a empresa poderia, então, ter esse conhecimento aí, administrar o conhecimento junto aos outros funcionários? Dentro de uma gestão da informação ou do conhecimento? Sim, não? Ninguém sabe? Ninguém quer chutar? Professor, seria assim. Boa noite, né? Boa noite, Denilson. Seria tipo,
com avaliações? Avaliações de Avaliações desempenho? técnicas, avaliação de desempenho, ver o quanto o próprio funcionário sabe do seu setor, se tem conhecimento realmente do que está fazendo. Eu falo um pouco da minha uma empresa. possibilidade. Um pouco da minha empresa. Às vezes a pessoa vai fazendo tão automático, que às vezes muda uma certa operação que a pessoa ainda continua fazendo automático na operação anterior. Entendeu? Eu vou entrar em detalhe não, mas acho que você me entende. Sim, entendo sim. Ok. Mais alguém? Mais uma participação? A gente continuar aqui? Vou começar a dar ponto de participação aí. Acho que vai ser mais atrativo. Então, falando sobre conhecimento e informação, a gente está dizendo o seguinte: como que isso se dá, então, na prática? Uma empresa, uma vez que ela tem seus funcionários, ela tem suas atividades, certamente ela tem aqueles processos desenhados, né, dentro da própria organização. Ou seja, a gente tem ali o almoxarifado, a gente tem a parte de vendas, a gente tem compras, a gente tem uma série de setores. E cada setor tem uma determinada atividade que um funcionário executa. Como que eu teria, então, uma gestão desse conhecimento, ou seja, desse funcionário? Eu poderia, isso já entra na matéria organização, sistemas e métodos que vocês estão tendo, com a professora Michele, se eu não me engano. E como que a empresa faz, então? Ela coloca procedimentos, ou seja, um documento onde aquela pessoa vai descrever a sua atividade, aquilo que ela realmente executa, e a partir do momento que ela escrever aquele procedimento, mostrando qual sistema que ela vai, onde que ela entra, que tela que ela faz a requisição, que, enfim, todo o processo administrativo dela, isso é registrado. E a partir do momento que por exemplo, essa pessoa queira sair da empresa, ela vai e quer uma nova oportunidade no mercado, ela vai e pode sair. Por que ela pode sair? Porque aquela atividade está padronizada. Até foi falado aqui no chat nosso aqui que do POP, é isso mesmo. A gente fala muito sobre o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Então, na empresa da Vanessa, a gente tem esse serviço padronizado. Então, isso não é somente para aquela função específica. Isso, uma vez que você coloca isso no papel, você consegue usar esse documento, inclusive, para treinar o novo funcionário que chegar. Você consegue, então, ter aquilo ali documentado, e não somente documentado, como que você pode rever aquele documento e também trazer melhorias para o desenvolvimento daquelas funções. Então, isso a gente fala sobre essa gestão do conhecimento. Porque se você não faz isso, você está arriscado essa pessoa te deixar de um dia para o outro, e se isso acontecer, pode ser que você fique sem nenhuma estrutura, né? Uma pessoa não consiga assumir toda a responsabilidade que aquela primeira pessoa tinha, né, sobre a outra. Então, a gente fala muito a respeito, né, dessa dificuldade que a gente tem de encontrar mão de obra, mas é bem relacionado a essa questão, porque quando a pessoa sai ou tira férias ou se ausenta por algum motivo, a gente tem um procedimento documentado e consegue ali sanar aquela dificuldade que aquela empresa possui. Então, isso é muito importante, tanto os procedimentos, quanto instruções de trabalho, quanto também aqueles fluxograma, né, que hoje é chamado de workflow. Então, isso tudo relacionado à gestão do conhecimento e da informação, tá? Então, aqui eu tenho um conceito de Fleury, 2009, na página 19, fala o seguinte, que a aprendizagem é um processo de mudança resultante da prática ou da experiência anterior, que pode vir ou não a manifestar-se a uma mudança perceptível de comportamento. Então, quando você aprende, pessoal, tem coisas que você aprende realmente na faculdade, mas tem coisas que você aprende na sua empresa, ou no seu dia a dia, ou na sua casa, e isso faz com que você, então, se manifeste com o conhecimento que você tem, ou não. Inclusive, até eu quero dar uma dica para você nesse momento, já que a gente está falando de manifestar o conhecimento, é algo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu já tive alunos
assim como vocês, no terceiro período, nos períodos iniciais do curso de administração, eles são tão bombardeados com informações, né, do curso, de maneira de gestão, de teoria, de uma série de coisas, que a gente acaba subindo a cabeça essa questão do conhecimento. A gente acha, inclusive, que a gente é o melhor administrador do mundo ainda no terceiro período. E aí a gente acaba tendo posturas de criticar o nosso chefe, achar que o nosso gestor não presta, achar que a nossa empresa não tem uma gestão eficaz, e a gente começa a ter uma série de panoramas, né, de visões que fala a respeito do profissional que a gente está tendo contato naquele momento. E muitas vezes a gente também está enganado, porque a questão é o seguinte, depende do prisma que eu olho, né, para uma determinada situação, eu consigo enxergar pontos, ok? Que, no meu ver, é errado ou não. A gente está aqui em prismas diferentes. Eu consigo, estou aqui numa tela, num determinado lugar, vocês estão do outro lado, e cada um enxerga essa aula de um prisma diferente. Eu, olhando a sala toda e vendo a participação dos alunos, e vendo aqui quem que, né, participa ou não, eu tenho uma visão sobre a sala de aula virtual. Vocês que estão aí do outro lado, têm um outro prisma. Vocês têm uma outra perspectiva, uma outra percepção, né, de como que essa aula funciona. Então, isso mostra que, do mesmo fato, de um mesmo objeto, ou de uma mesma situação, nós temos pontos de vista divergentes. Então, às vezes, o seu patrão, ele tem muito mais informação que você, ele tem muito mais vivência do que você, ele tem muito mais experiência que você, e ele toma determinado tipo de atitude que, às vezes, você julga que não é eficiente. Mas a empresa ela já tem 50 anos, e você tem nem 1 ano e meio de administrador. Então, às vezes, a gente tende, né, a criticar de uma forma onde a gente não tem bagagem suficiente para isso. Então, mediante a isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a colocar teorias na própria empresa, quer colocar formas de trabalho diferente, e acaba sendo uma pessoa que vai ser um líder negativo para aquela empresa. Você vai, de repente, querer falar mais do que o seu chefe, vai querer mostrar mais conhecimento do que o seu superior, e isso, pessoal, geralmente, né, isso resulta em demissão, né, porque ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser ali a todo momento tendo pessoas que vão combater aquilo que ele vai falar, né? Uma vez, me lembro que eu na teoria da administração, eu ensinei o pessoal a respeito das relações humanas, né? E eu falei sobre o líder negativo, aquele líder que contaminava as pessoas para o mal, né? Que dentro lá da teoria humanista a gente vai falar sobre esses objetivos, né? Pirâmide de Maslow, enfim. E aí, quando eu expliquei essa matéria, eu falei, olha, pode ser que o seu chefe, ele conduza uma situação, né, mostrando que é algo positivo, né, determinada questão, mas na verdade ele simplesmente quer que você execute aquilo que ele realmente quer. Então ele está precisando que todo mundo faça hora extra. Então, em vez dele falar, ó, pessoal, todo mundo vai fazer hora extra, então você não tem escolha. Essa é uma forma de comunicação. Uma outra maneira pessoal, é o seguinte, eu pensando em garantia do seu cargo, da sua função, eu não permiti que o diretor contratasse novas pessoas. Eu falei que vocês fariam hora extra justamente para poder garantir o seu salário, garantir o seu dinheiro e mais, garantir uma renda extra para você. Por isso, eu quero contar com a participação de vocês para fazer hora extra hoje. Quem que pode fazer? Eu acho que a aceitação das pessoas seria muito maior sendo comunicado dessa forma do que daquela maneira mais ditatorial. Então, isso são maneiras de comunicar. E dentro da administração, a gente vai aprender muito a respeito disso. E isso não deixa de ser comentado a respeito, né, dessa situação da aprendizagem organizacional. Nós devemos aprender a maneira de gerir, a maneira de comunicar e a maneira, de fato, de expressar, né, uma ideia ou até mesmo uma divergência na sua empresa, ok?
Ok, eu não conheço esse livro. O Gabriel falou que tem um livro da Harvard Business Review que fala sobre isso. Eu não conheço o livro, mas provavelmente deve ser bem relevante esse assunto. Depois, se você tiver, Gabriel, passa para a gente, tá? Que vai ser de grande valia aqui no nosso aprendizado. Então, dando prosseguimento, a gente vai trazer também mais dois conceitos da aprendizagem organizacional. O Garvin, 2093, fala o seguinte, que defende que uma organização de aprendizagem é uma organização especializada em criar, adquirir e transferir conhecimento e em modificar a sua ação para refletir novos conhecimentos. Fleury também vai falar sobre que a aprendizagem organizacional ela vai enfatizar que o processo de aprendizagem envolve a elaboração de novos mapas cognitivos e também a definição de novos comportamentos que comprovam a efetividade do aprendizado. Pessoal, não sei se alguém que é da área de recursos humanos, principalmente na área do treinamento e desenvolvimento, a gente fala de uma avaliação dentro dessa área que fala sobre avaliação de reação. Não sei se você já ouviu falar. Quando você faz um treinamento específico dentro de uma organização, geralmente depois de um certo tempo, 15 dias, um mês, é feito ali uma avaliação de reação, uma avaliação daquele treinamento. E essa avaliação, ela vai consistir em verificar quais conhecimentos que você obteve com esse treinamento. Ou seja, se esse treinamento ele conseguiu mudar alguma coisa no seu dia a dia do trabalho, se você conseguiu ali desenvolver, né, habilidades novas, se você conseguiu desenvolver ali situações, né, que vão agregar ao seu dia a dia. Isso tudo vai falar sobre aprendizagem, ou seja, a aprendizagem ela vai gerar um comportamento. E a partir do momento que a gente vai aprendendo, automaticamente nós vamos desenvolver novas habilidades. E é isso que a gente tem que ficar atento a respeito da aprendizagem organizacional. Sua empresa ela não paga um treinamento para você simplesmente por pagar. Ela quer um retorno efetivo dessa questão da aprendizagem organizacional. Ok? Entendido até aí, pessoal? Tranquilo? Ok. Sim. Ok. Tranquilo. Quando a gente fala sobre modelo de aprendizagem organizacional, a gente tem um primeiro modelo chamado behaviorista. Esse behaviorista fala muito daquela teoria, né, do comportamento humano, que é a escola behaviorista, né, aquela escola onde fala sobre, né, a maneira que o ser humano se comporta. Então, o que esse modelo fala? É o foco no comportamento, na observação, nos estudos das relações entre os eventos, interação do indivíduo com o ambiente. Então, pessoal, esse modelo fala muito focado naquilo que a pessoa se comporta. Então, ou seja, de acordo com o ambiente no qual você proporciona para a pessoa, de acordo com os incentivos que você dá, você vai ter comportamentos diferentes, né, da própria pessoa. Então, dentro disso, é um modelo bem relacionado a essa parte do comportamento. O modelo behaviorista, não sei se vocês já assistiram um videozinho do macaco, o macaco que estava na jaula, e aí ele toda vez que ele subia para pegar a banana, vinha um balde de água nos outros companheiros. Você já ouviu? Vocês viram esse vídeo? Fala Eu muito acho sobre, que sim. fala muito do modelo behaviorista. Já viram ou não? Nós vimos no semestre passado um capítulo com a Magna, se não me engano. Nós lemos sobre esse assunto e ela também apresentou sobre ela ou o Alexandre Crisóstomo sobre o comportamento dos ratos em um lugar lá que é onde eles tomavam choque se eles fossem tomar água. Aí, pelo comportamento do ambiente, todos eles entenderam que se fosse tomar água, ia tomar um choque. Aí, quando acrescentavam um ratinho novo lá dentro da jaula, todos os outros ratos não deixavam ele ir tomar água, porque Isso, eles entenderam que iam tomar um choque se aproximassem da água. A é isso gente viu aí. isso. E mesmo trocando todos os ratos, nesse caso, eles mesmo já tirando todos, eles nunca deixavam ele se aproximar por causa que é uma rotina, né? Um comportamento que foi gerado. Deixa eu até, acho que vale a pena eu passar para vocês
esse videozinho do macaco, que não é o rato em si, é um vídeo bem rapidinho, mas que eu acho que vale a pena a gente passar aqui, que ilustra muito essa questão dessa parte behaviorista. Vocês não estão vendo minha tela não, né? Deixa eu... Não, a gente tá vendo o slide. Tá, vamos lá, vou colocar para vocês agora. Então, quer ver? Eu não sei se esse aqui é o melhor, mas vamos ver esse. Vocês ouvem bem aí essa musiquinha e o vídeo? Eu, Vocês ouviram? Eu não escutei nada, não. eu também não escutei nada, não. Não tá escutando, não? Dá pra ver Não. a imagem, mas o áudio não está funcionando. Mas a imagem tá ok. Peraí, deixa eu ver então se eu... Tem um cachorro latindo aí também, né? É porque, espera aí, Jefferson. É porque a tela que está compartilhando o áudio está silenciado. Aí só o áudio do senhor falando que tá ligado, tá habilitado. O do compartilhamento da tela, não. Tá, mas deixa eu ver então aqui como é que eu faço para ter isso. Interromper compartilhamento. Não sei se eu vou conseguir, peraí. Vamos ver se essa ferramenta vai dar certo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato. Peraí, deixa eu carregar um tiquinho, gente. Deixa eu carregar o vídeo um pouquinho aqui para ver se vai melhorar. Escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Tá péssimo esse áudio. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado. Então, gente, deu não, tá? Tá muito ruim. Tá muito ruim essa situação da tela. Então eu vou abortar essa missão aqui. Eu vou deixar o videozinho para vocês lá no nosso link, é melhor.
Porque estava falhando muito. Para vocês estavam falhando também, não estava? Sim? Sim. Sim. Ah, tá. Então, mas é bem a ideia que vocês falaram, tá? De, mesmo depois ali, aquele experimento termina assim. Eles foram mudando os macacos, mesmo que eles não tivessem tido banho, né? Eles iam tentar, né, subir lá para comer a banana, mas os outros que tinham tomado banho batia nesse que tentava subir. E foram substituindo um por um. Aí chegou um determinado momento que todos da jaula, eles nunca tinham tomado banho, mas toda vez que um tentava subir, eles batiam nele. Então, ou seja, muitas vezes a gente faz determinadas coisas sem saber o motivo, né? Mesmo que a gente não teve nenhum tipo de problema relacionado a isso, a gente não faz porque alguém, né, não deixa, alguém te impede ou nunca fizeram, né, dessa maneira. Então isso é bem o modelo behaviorista, né, que a gente está falando aqui, tá? Mas eu deixo o link para vocês, é bem legal vocês assistirem. É bom até para vocês terem treinamento, essas coisas assim. Quando a gente fala de um outro modelo chamado cognitivo, ele vai explicar os fenômenos mais complexos, aprendizagens de conceito e solução de problemas, a utilização de dados, objetivos, comportamentos. Quando a gente fala da utilização de dados objetivos, a gente está falando de comportamento, e quando a gente fala de subjetivos, a gente está falando de crença, percepções, né? Então, aquilo que você já carrega, né, durante a sua vida, durante aquilo que você aprendeu, durante a sua família, isso é algo subjetivo, né? E algo objetivo é aquilo que reflete no seu comportamento, tá? Então, isso são alguns modelos de aprendizagem. Então, aqui eu coloco para vocês o modelo cognitivo. Cognitivo vem de mente, né? Cognição. Então, mostro o que eu penso, né? O que eu faço e o que eu sinto. Isso está relacionado com o saber, né? Relacionado com a alma. Então, isso é bem um modelo cognitivo. Então, eu tenho Heldberg, a gente tem em 81, ele vai afirmar que as organizações não têm cérebro, né? Mas sistemas cognitivos e memória, através de rotinas, no caso, os POPs que foi falado, procedimentos padronizados. Esses procedimentos, então, vão sendo incorporados de forma explícitas, né, no inconsciente e na memória organizacional. Quando a gente fala de memória organizacional, pessoal, a gente está falando, obviamente, das pessoas que ali trabalham, né? Está falando que a organização, a gente sabe que não tem memória. Mas aquelas pessoas mais antigas acabam colocando aquilo como algo, né, como padrão, né? Tem empresas que, quando pequena, fazia aquela festa de aniversariantes do mês, e mesmo quando está grande, né, cresceu, ela permanece fazendo porque é uma cultura que foi desenvolvida, né? Então, ou seja, são procedimentos, vamos dizer assim, de memórias organizacionais, memória que a organização tem, né, que sempre foi feito dessa maneira. A mudança é um dos principais indicadores que a aprendizagem aconteceu. Então, quando a gente fala de mudança, a gente mostra que aquilo que foi, né, disseminado, aquilo que foi aprendido, realmente houve, né, atuação objetiva dentro daquela empresa, daquela organização. Aí, segundo o Senge 90, você vê que as citações elas até são bem antigas, que não é algo novo, né, que a gente está falando aqui dentro, né, dessa perspectiva. O ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar, mas as instituições sociais, no caso a empresa, né, mais controlam do que proporcionam condições de aprendizagem, recompensando o desempenho das pessoas em função da obediência a padrões estabelecidos e não no seu próprio desejo de aprender. O que vocês pensam sobre isso? Será que isso mudou, pessoal? Será que realmente o ser humano ele tem essa questão de aprender, de explorar, de experimentar, e que as empresas elas geralmente controlam essa questão, né? E recompensa aquele que mantém um padrão sem criatividade, vamos dizer assim, né? Para que ele continue aquilo que a empresa sempre fez. Ou você acha que isso já mudou? O que vocês pensam a respeito disso? Que depende da empresa, o professor. Acredito que as empresas hoje em dia estão abrindo espaço para o profissional ficar mais criativo. A gente viu o vídeo da Vagas.com de como funciona a empresa dentro, que deixa o funcionário com total liberdade
para assim estimular a criatividade. Mas hoje, infelizmente, também existem empresas que pressionam o profissional exigindo aquele padrão. Não deixa o profissional em si dar opiniões ou explorar a criatividade. O que mais, pessoal? Eu penso que da mesma forma que o mercado de trabalho é dinâmico, está sempre mudando, está sempre em mudança, o profissional ele também tem que acompanhar isso. Porque igual o senhor comentou no início, que a empresa ela treina o profissional, mas que tem que valorizar o salário dele para não perder ele para o mercado. Por quê? Ele tem aonde agir, ele tem aonde atuar e mostrar e colocar as habilidades dele em prática. E então eu acredito que a empresa, igual a Rafaela falou, né, que depende da empresa. Depende daquela, porque tem empresa que é muito tradicional, muito rígida, mas que se ela não se atentar às mudanças do mercado, ela vai ficar para trás. Mas tem aquela empresa que quer realmente que o funcionário tome decisões, tome o primeiro passo e traga inovações para a empresa. Então, o fato do próprio profissional querer explorar, querer aprender mais e agregar valor para a empresa, igual nós como administradores, estudantes, né? Tudo que a gente aprende na faculdade e a gente leva para a empresa, aquilo ali para o nosso chefe é de grande valor, porque a gente está causando, assim, uma valorização nos processos operacionais e uma mudança, na maioria das vezes, a gente espera que seja positiva para a empresa. Então, esse profissional, assim, que, digamos, para frente, que tem essa iniciativa, é valorizado pelas empresas que querem acompanhar o mercado e querem se desenvolver. Essas empresas são centralizadas ou descentralizadas? Descentralizadas. Descentralizadas. Ok. Dentro disso, pessoal, a gente tem que perceber que, de fato, o profissional ele gosta realmente de mudanças, enfim, não são todos. Existem também características de pessoas, né? A gente tem aquele funcionário que ele é mais X, que é aquele funcionário que é mais metódico, ele é mais pragmático. Tem aqueles que são Y, né? Que é um funcionário que é bem mais relacionado à parte de inovação, de ter ideias, né? Isso é muito de acordo com a geração no qual ele nasceu e se desenvolveu. E nós temos também um funcionário chamado Z, conforme a teoria do comportamento, são aqueles funcionários que buscam cargos vitalícios, ou seja, sabe aquela pessoa que sonha em fazer um concurso público e de repente ficar nele até aposentar? Esse tipo de pessoa é um profissional Z, é um profissional que quer uma estabilidade, ele quer ali um salário fixo, ele quer aquilo ali, né, sem nenhum tipo de alteração, né? Então, isso é determinado de acordo com o perfil do próprio funcionário. Eu sou muito Y, eu sou muito de assumir responsabilidade, de querer ir para frente, mas nem todo mundo é igual a mim. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente que tem esse tipo de postura, a gente quer que todos tenham o mesmo desenvolvimento, sabe, do que nós mesmos. Então, isso é uma questão que a gente tem que parar, avaliar, né, e ter ali um determinado tipo de limite, né, porque senão a gente quer transformar o mundo em uma geração Y, e, na verdade, a gente não pode fazer isso. A gente tem que respeitar a individualidade de cada, né, profissional. Então, isso é importante a gente ressaltar, tá? Mas, de fato, a gente vê que a questão do aprendizado, a questão de explorar, experimentar conhecimento, isso é algo bem inerente ao profissional, principalmente da geração Y. E essas instituições sociais, hoje em dia, né, depois aí de 30 anos depois, né, desse conceito, ele fala a respeito de empresas que já incentivam esse desenvolvimento, né, que a gente está falando, desenvolvimento criativo das pessoas. E aí a gente continua aqui falando das definições mais comuns de uma organização que aprende, enfatizam a sua capacidade de adaptar-se às mudanças aceleradas. Pessoal, não sei se você reparou, nessa pandemia, você viu a quantidade de empresas de álcool em gel que criaram nesse tempo? Mas é muita, porque o mercado ele queria de toda maneira álcool em gel 70,
e os fabricantes não conseguiam, né, ter ali essa demanda atendida. Então, eu vi pessoas transformando em fábricas de máscara, eu vi pessoas fazendo álcool em gel, eu vi gente que vendia, sei lá, tecnologia, começou a vender álcool em gel e começou a vender máscara e começou a Professor, vender essas coisas todas em função dessa situação de mudança, né, que a gente está falando aqui. Pode falar. até eu vi uma notícia, não sei se é verídico, alguma secretaria produzindo álcool em gel para poder ver se é distribuir, se vender. Eu também não sei, mas de fato, essa questão de fabricação, ela envolve fiscalização, né? Ela envolve algumas coisas que permeiam essa parte de produção. Mas que aumentou, se a gente não estiver falando de álcool em gel, a gente falar de máscara, eu acho que qualquer costureira ou pessoas que já costuraram um dia viraram fabricantes de máscara, assim. Aonde a minha mãe trabalha, eles faziam cachaça e agora estão Hum. fazendo álcool em gel. Uma boa troca, né, Silvia? É, Uma boa troca, é isso aí. Né? Não que cachaça seja Professor, ruim, mas no né? caso, desculpa te interromper. Vamos supor, se a empresa ela foi criada nesse momento para poder fazer o álcool em gel, como que Hum. você acha que vai ser essa empresa assim depois da pandemia? Não, Aí ela teria que se olha, adaptar de novo na outra realidade. não necessariamente, porque essa questão do álcool em gel sempre vai precisar, né? A gente não está usando álcool em gel por aí em função da pandemia. Álcool em gel fala de uma higiene, fala de, né, de você utilizar algo que talvez não era costume na sua casa. Mas, por exemplo, aqui na minha clínica, álcool em gel era um item indispensável para gente. Então, a gente já usava muito álcool em gel. Eu sempre comprei galões de álcool em gel para cá. Então, o que aconteceu é que, além das empresas, agora a pessoa física ela quer um álcool em gel na sua casa em função dessa pandemia. E pelo fato dessa pandemia, ela vai, né, se controlar, estagnar, mas ela não vai sumir. Eu acho que ainda vai ter um tempo para as pessoas deixarem de usar, sabe? Acho que elas vão permanecer com esse medo, pelo menos aqui para o ano aí para frente. Né? Então, eu não acho que vai acabar assim. Começou a voltar aí o comércio, acabou o álcool em gel. Não, porque até mesmo o governo, eles são tão rigorosos que até você dentro do seu próprio carro, eu fiquei sabendo que semana que vem, se você for pego no seu carro fechado, se você não tiver máscara, você é multado. Isso é, né, na minha opinião, um mega absurdo, porque é afinal de contas, um, é um absurdo mesmo. Qual é a necessidade? pois é, o carro é meu, né? Eu estou com o É, vidro fechado, estou com o meu ar-condicionado, e o que você quer, né? Mandar né, naquilo que eu escolhi. Ou seja, é uma invasão de fato de privacidade. Mas se a gente for estender esse assunto, a gente vai pensar também o seguinte, que o meu carro nem é meu, né? Se eu paro de pagar o IPVA, esse carro vai ser do governo. Se eu paro de pagar IPTU, minha casa não é mais minha casa. E assim sucessivamente, ou seja, nada é nosso. Então, então eles têm o direito de querer nos governar plenamente. Mas, enfim, não vou entrar nesse debate não, porque senão dá revolta e a gente quer falar várias outras coisas. Mas quando a gente está falando dessas empresas de álcool em gel, eu não acho que elas vão acabar, eu acho que elas têm mercado, né, para permanecer. E essa questão de máscara pode ser que quando a lei, né, esse decreto ele deixar de existir, né, sobre essa questão de máscara, eu espero que isso aconteça rápido, né, a gente consiga né, se livrar dessa máscara, então automaticamente as pessoas que produzem a máscara vai ter ali, não vai ter tanta utilidade mais, né, vai ser só realmente para profissionais de saúde. Então, e outra, só está sendo produzidas as máscaras de pano em função que as outras, né, as máscaras, teoricamente, aquelas que você compra em drogaria, nessas outras lojas que são próprias para o que a gente precisa, não tá atendendo a demanda. Porque a verdade é que a máscara de pano, ela não é ideal, né, para a gente poder usar para esse tipo né, de prevenção. Mas enfim, vamos continuar na nossa aula aqui. Alguma outra pergunta, pessoal?
Não? Podemos continuar? Sim. Então, continuando, a gente tem, então, sobre essa capacidade de adaptar-se a mudanças, né, de uma maneira acelerada. E aí, nesse contexto, a gente vai ver, então, 5 disciplinas: a questão de domínio pessoal, dos modelos mentais, uma visão compartilhada, um aprendizado em grupo e um pensamento sistêmico, né? Se tratando dessas 5 disciplinas que a gente desenvolve dentro das organizações. Então, a gente tem um primeiro falando que é o domínio pessoal, que vai enfatizar o indivíduo, seus objetivos pessoais e a capacidade de analisar objetivamente a realidade. Então, esse mesmo autor, Senge, em 98, ele vai falar que incorpora 2 movimentos. O primeiro é o contínuo esclarecimento do que é importante para nós, e o segundo é aprender continuamente como ver a realidade atual e com mais clareza. Então, a gente fala do domínio pessoal, primeira coisa é o que é importante e como que a gente consegue, então, se situar dentro dessa realidade. Esse é um domínio pessoal que nós precisamos ter. Quando a gente fala sobre modelos mentais, a gente já vai falar que é a maneira que os padrões influenciam as atitudes e percepções dos indivíduos sobre o mundo. Como que isso é aplicado? Por exemplo, a gente tem aí desfiles de moda, ok? E como que é as modelos aí de moda aí que você vê no São Paulo Fashion Week? Qual que é o estereotipo dessas mulheres? Como que essas mulheres são? Magras, super magras. Magras, altas. Eu senti um ódiozinho aí, viu? Na hora que você falou magra, assim. Eu também, hein? Eu senti um sentimento carregado aí nesse momento de magra, assim. Mas, enfim, quando a gente fala que o estereotipo dessas mulheres realmente são uma coisa que a gente, talvez elas nem são bonitas, mas magra a gente pode falar que né? Então, ou seja, essa é uma forma, né, de falar sobre essa parte de modelo. E se a gente fala de um modelo, se a modelo é magra desse jeito, então o que o padrão está dizendo para você? Que se você quiser ser um modelo, se você quiser que aquela roupa caiba em você, se você quiser que, enfim, você fique nessa moda que estamos apresentando nessa campanha, você tem que parecer com essa pessoa que está desfilando. Então, isso são padrões que vão mexer com a percepção do mundo, né? Então, quem são as pessoas bonitas do mundo? São próximas aos modelos? Isso a gente tem que discutir, né? No entanto, que hoje em dia se tem a moda plus size, né? Que é dessas gordinhas, né? Que são dessas, não é gordinha, né? É um excesso de fofura, né? Vamos dizer assim, né? E um dia eu escutei uma piada assim, falando que Anjo na Terra. Um dia eu escutei uma piada falando que as gordinhas, não, que celulite era gostosa em braille. Os caras iam colocando a mão na celulite, ou seja, né, em braille, aquela linguagem de cego, significava gostosa. Então, eu falei que isso era um bom motivo, né, para plus size aí repostar esse tipo de coisa. Mas dentro disso, a gente está falando sobre modelos mentais, a gente está falando de padrões que o mundo estabelece e que você acaba indo em direção a esses padrões. Então, esses conceitos mentais, esses mapas mentais, eles vão influenciar suas atitudes sobre o mundo, né? Muitas vezes também eles vão ser arraigados, não possibilitando conexões e ações, gerando resistências e impedindo a aprendizagem. Então, existem alguns padrões que já foram estabelecidos, né? Dentro do mundo, do conceito. A gente tem até piadas, por exemplo. Loura burra, não tem esse tipo de piada? Não tem? Tem alguns estereotipos que são vinculados, e isso é falado até nos dias de hoje. E isso é dificílimo de você ir contra essa situação, sabe? Porque são modelos mentais que foram arraigados dentro dessa cultura, né? Então, isso é algo que a gente tem que rever. Também a questão dos desafios, pode falar aí. Nossa, eu falei que é um preconceito da pessoa por coisas que já vieram enraizadas desde antes. Verdade, concordo com você. Concordo plenamente.
O desafio desses modelos é o questionamento das suposições, que podem, assim, abrir um mundo de oportunidades. Então, gente, assim, os modelos mentais, eles são criados através de uma cultura que a gente está dentro dela. Da mesma maneira que existem esses preconceitos que a gente estava contando aqui, existe também situações que são discutidas, mas que, de uma certa maneira, as pessoas ainda têm um modelo mental muito fechado e muito estabelecido sobre, né, essas coisas que se repetem até nos dias de hoje. Então, isso é algo que pode nos atrapalhar, e principalmente no nosso mundo aí, o mundo dos negócios. Alguém lembra de mais algum exemplo desse, alguma situação? Vocês queiram comentar? Não? Ok. Fleury, 97, vai falar que os modelos mentais não são a realidade, mas o que a pessoa percebe como realidade, provém do contexto para ver e interpretar novas informações. Então, não necessariamente ela é a realidade, mas é como a pessoa consegue perceber. Isso é algo interessante. Dentro disso, pessoal, desses modelos mentais, deixa eu compartilhar com vocês uma situação. A sua empresa, não necessariamente, ela precisa ser a melhor. Se for, ótimo. Mas você precisa que o seu cliente perceba que você é uma empresa de qualidade. Como que você faz isso? Você precisa ressaltar aquilo que você quer que as pessoas vejam, né? Então, não sei se você já foi em algum restaurante que tem maître, não é maître não, perdão, que tem chefe de cozinha, assim, estrelado, renomado e tal. Quando você pede um prato renomado, que esse chefe prepara para você, esse próprio chefe, ele vai junto com o garçom na mesa do cliente, ele coloca o prato lá e ele apresenta o prato. Aí eu pergunto para vocês, por que apresentar o prato? Porque talvez você que vai comer não consegue saber o que de fato está sendo apresentado ali, quais são os insumos que foram colocados naquele prato e o que faz aquele prato tão importante. Então, o chefe geralmente ele apresenta o prato dando detalhes da sua fabricação. Ele fala, olha, sei lá, esses tomates foram colhidos de forma tal, tal assim, foi submetido a tanta temperatura para poder ficar dessa situação, né, dessa forma cremosa e tal. E vai apresentando de uma maneira que você vai valorizando, né, aquele prato que você está comendo. E também quando você for pagar, você fala, uau, realmente, né, isso aí foi lá do Jardim do Éden que veio esses tomates, assim, né, de tão... Alguns momentos do Free Time Turismo fazem isso. E faz como? Falei. Dessa mesma forma que você falou, dependendo do evento que tem lá, para quem, claro, existe o chefe de cozinha que vai na mesa e apresenta o prato. Já presenciei já. É para valorização do prato. Não foi para mim não, mas eu já presenciei já. Então, isso é muito, muito comum, sabe? Eu já fui em uma feira gastronômica onde aconteceu justamente isso. A chefe, ela apresentou para que as pessoas pudessem entender o que elas estavam comendo. Eu, por exemplo, para mim era um prato convencional, assim, só bem arranjado, mas era algo, sei lá, segundo a percepção daquela mulher, era algo sensacional, que na minha, de repente, não era tanto, por causa do meu mapa mental não estar acostumado com esse tipo de coisa. Então, por isso que é importante apresentar, tá? Apresentar e valorizar aquilo que está sendo descrito e daquilo que está sendo, né, oferecido. Quando você vai, já dei, acho que esse exemplo para vocês, quando você vai em loja de cama, mesa e banho de shopping, você entra e sente aquele cheiro, aquele aroma diferenciado, que você falou, nossa, que cheiro maravilhoso, eu queria ter isso no meu quarto, na minha cama, não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas aí aquilo ali é um aromatizante que inclusive vende na loja, né? Então isso faz com que aquele ambiente se torne especial em função do cheiro que te atrai, também do embrulho que você faz naquela peça de cama, enfim. Então, ou seja, tem toda uma maneira de comunicar e de perceber situações que se queiram mostrar, tá?
Então, aqui fala algo interessante, um ponto de vista diferente. Um ponto de vista diferente é simplesmente uma visão de um lugar de onde você não está. Ou seja, você pode enxergar diferente porque o seu lugar não é o mesmo do meu. Então, se você estiver do mesmo lugar do meu, você vai conseguir ver situações que de repente você não percebeu, entendeu? Então, é bem relacionado a essa questão, tá? Então, aqui tem alguns exemplos aqui de maneiras que você vê uma mesma cena, né? Uma maneira que é um privilégio, de repente, ter uma família, de repente é um sacrifício ter tantos, né, esses filhos e tal, ou se realmente é um padrão, né, de toda mulher ter né, um padrão de filhos, enfim. Isso vai de acordo com a sua percepção. Da mesma maneira, aqui a gente vê esses carros aqui. Tem gente que fala que ele é ultrapassado. Tem gente que usa esse carro como um símbolo de falar, uau, eu sou colecionador. Tem outros que falam que é né, um simples carro. Então, cada um tem uma percepção diferente das coisas. Eu, por exemplo, não gosto de carro velho. Então, velho para mim é só meus idosos aqui da clínica. Mas eu não acho legal colecionar carro, essas coisas todas. Então, isso não chama minha atenção. Então, mas para muitos acham isso sensacional e te dá um maior valor e quer, né, que você até enxergue coisas que você nem está vendo, né? Isso é muito normal também. Visão compartilhada. Quando a gente fala da visão compartilhada, os indivíduos da organização devem desenvolver um propósito e um comprometimento comuns para que a empresa continue aprendendo. Então, é a maneira que é uma visão corporativa, uma visão coletiva. E através dela que se reúnem as condições para o crescimento individual, grupal e organizacional através de um processo aceito voluntariamente por todos. Claro, né, pessoal? Se você está disposto a trabalhar numa empresa, você vai precisar também se submeter àquilo que aquela empresa ela oferece, né? Então, isso vai muito, né, dessa parte dessa visão grupal, é aquilo que a empresa, né, estabelece para que você aprenda. Esse aprendizado em grupo também, aqui a gente já está falando de aprendizado em grupo. Aprendizado em grupo, que é a capacidade dos indivíduos em deixarem de lado suas ideias percebidas e buscar a pensar conjuntamente, visando com isso alcançar os resultados que julguem desejáveis. Aqui fala também, uma organização de aprendizagem enfatiza a solução coletiva de problemas. A prática da aprendizagem em equipe envolve a prática do diálogo a ser exercitada em sessões específicas e a criação de laboratórios de aprendizagem. Aqui, pessoal, vocês vão aprender dentro da disciplina de OSM uma técnica chamada brainstorm, que é tempestade de ideias. Não sei se vocês já conhecem esse termo. Isso fala muito sobre esse aprendizado em grupo, né? São grupos que se reúnem para poder discutir assuntos e cada um tem uma visão diferente, mas essa visão vai convergir em um conhecimento que vai ser aprendido no grupo inteiro, tá? E por último, a quinta disciplina aqui, que a gente está falando desse modelo de Senge, que é o pensamento sistêmico, fala que a organização não é um sistema isolado, é parte de vários diferentes sistemas interligados. Isso é muito legal, porque a organização ela sempre está vinculada a vários outros sistemas, né? Então, vamos pensar na nova faculdade em Contagem, né? A nova faculdade tem ali comércios que vão rodear a nova faculdade. Certamente né, tá tudo fechado, mas vamos supor que só a nova faculdade tivesse fechado, então os comércios que estavam ali ao redor iam sentir uma perda grande por causa que os alunos não estavam frequentando aquele lugar. O cara do cachorro-quente, né? Enfim, aquele local todo, as empresas de ônibus, todas estão sendo atingidas porque não tem pessoas naquele lugar. Então é bem isso, ela acaba interagindo, né, de uma maneira muito ativa com as organizações que estão, né, próximos de nós. Uma organização de aprendizagem, os membros consideram a organização um sistema no qual o trabalho de cada pessoa afeta o trabalho de todas. Isso é muito importante, é igual um time de futebol.
A gente sabe que, às vezes, o foco, o holofote fica muito voltado àquelas pessoas que são atacantes, né, que meio de campo, talvez, né, que tem mais possibilidade ali de fazer gol. Mas a verdade é que do goleiro até o atacante, até os reservas, eles possuem uma mesma importância, porque um vai depender do outro. Não adianta nada o atacante, né, fazer gol, sendo que de repente o goleiro ele queira não colaborar com a defesa do seu time. Então, o trabalho vai ser em vão. Então, é bem essa questão, que o trabalho de um vai afetar todo o outro. Significa também manter um cenário maior na mente de todas as pessoas e estar atento no ambiente externo. Então, a gente fala de como que a gente interage, né, de acordo com o ambiente no qual nós estamos inseridos. E aí, pessoal, dentro, né, dessa realidade, eu quero parar com vocês agora, porque também a gente tem muito conteúdo assim, num dia só, a gente acaba atrapalhando as nossas ideias. Então, amanhã eu volto a falar sobre esse assunto, a gente continua o slide, a gente já viu até a quinta disciplina de Senge, e ali a gente complementa e a gente vaza alguma atividade para poder fixar esse conhecimento. Mas aí, pessoal, dentro disso que eu estou falando, sobre essa questão da aprendizagem, né, contínua dentro da empresa, nós precisamos sim nos capacitar, nós precisamos aprender, precisamos colaborar com a empresa, mas também isso tem que ter algum benefício para nós, né? Um benefício ativo, específico e algo que vai poder né, nos ajudar aí no desenvolvimento da nossa carreira como um todo. Alguém quer complementar alguma coisa, pessoal, sobre isso que a gente vem falando? Não? Não. Ok. Então, vamos parar por aqui. Vou deixar o slide lá para vocês. Amanhã a gente volta com essa aula, né? Continuando aí sobre aprendizagem organizacional. Ok? Ok. É isso aí. Ok. Até mais. Um abraço para vocês. Até.